Pô, mas deu vontade, olha, Iago. Miranda, vou ler aqui só as últimas... Peraí, antes de fazer uma pergunta, Iago. Você quer falar alguma coisa aí, né? Quero uma pergunta. Você como teólogo, pergunta séria. O que você acha do consumo recreativo de cannabis? Do ponto de vista espiritual. Espiritual, certo. No sentido civil, eu não necessariamente seria contra que maconha fosse liberada, digamos assim. Okay. Eu teria problema com drogas mais pesadas, né? Certo. Cocaína, crack, isso é outra coisa. Certo. Drogas leves, digamos assim, que eu, pelo que eu li, não sou cientista, né? Uhum. Mas pelo que eu li, faz um certo mal físico pro cérebro e coisas assim. Uhum. Dá gatilho para esquizofrenia, depressão, outras coisas. Verdade, tem problema de neurociência. Eu tô fazendo pós em neurociência e tô meio afiado, assim. Aí tem questões de problemas neurológicos, podem vir e tal, mas beleza. Certamente. Bebida, álcool, outras coisas podem dar a mesma coisa. Eu não seria um militante para aprovar isso, certamente, mas eu não acho que seria o fim do mundo se isso fosse aprovado. Não seria as crianças vão fumar maconha na rua. Né? Eu acho que provavelmente ia ter um tipo de restrição como tem com álcool, com outras coisas. Não viveria nem morreria por essa pauta. Uhum. No sentido religioso, o cristianismo não fala nada sobre cigarros, coisas fumáveis e coisas assim. Uso de drogas, isso não aparece no Novo Testamento. Apenas álcool, praticamente só álcool. Só aparece álcool. Álcool é tudo que aparece. Então a gente acaba tendo que usar o álcool. É curioso, porque naquela época já existia o uso de cogumelos, de coisas assim, psicotrópicos. Psicotrópicos. Então... A Bíblia não fala nada desse tipo de coisa, mas fala muito de álcool e a gente acaba usando álcool como um tipo de paradigma para analisar outras substâncias que podem causar inebriamento, digamos assim. Sim. Então, o que se entende é que em tudo que está em volta do álcool ali, principalmente no Antigo Testamento, não se condena o consumo do álcool, mas se condena a embriaguez, né, se beber e ficar bêbado, e o vício, né, você ser uma pessoa que não tem domínio próprio de consumir alguma coisa. Então, esses dois paradigmas acabam sendo aplicados a outras substâncias. Né? Okay. Isso é justo, é justo. Então, sei lá, fumar maconha, cigarro, coisa, é pecado? Bem, a gente entra pela questão do inebriamento. Você vai ficar bêbado com aquilo ali? Bem, um cigarro desse do supermercado, provavelmente não. Um charuto, não. Um cachimbo, não. Mas maconha, geralmente você consome aquilo para um tipo de inebriamento que seria como você ficar bêbado, digamos assim. Uhum. Então, assim, é uma aplicação um pouco mais longa da questão ética, porque a Bíblia não fala a respeito disso com clareza. Mas se recomenda que se evite por causa disso. E por causa da questão do vício, não é? Que a maconha gera um tipo alguns vão dizer que não, mas gera um tipo de dependência também, não é? Como o álcool gera, como outras coisas geram. Sim. Não é? A ideia é que não existe um tipo de consumo seguro que não causa dependência. É assim, né? A maconha e dependência é um pouco controverso, porque sim. O THC ele não causa o mesmo tipo de dependência neurológica, como, por exemplo, nicotina, ou álcool, ou crack, ou cocaína. Ele cria... Ele afeta a forma como... O relacionamento que você tem com endorfinas e dopamina e tal, e faz com que você simplesmente queira fazer mais aquilo. Da mesma maneira como, tipo, se você transa e sente bem, você vai ter vontade de fazer de novo. Mas é difícil... O ponto em que alguém só gosta de transar e é viciado em sexo, é muito mais difícil de estabelecer do que, por exemplo, o cara que é viciado em crack, porque você não fuma crack socialmente. O crack, ele estabelece um vício físico, químico, muito fácil de identificar. Então, essa questão de dependência química de THC é um pouco controversa na literatura médica. Sim. Se eu fosse pastor no Canadá, pastor em Los Angeles, ou se maconha recreativa fosse liberada no Brasil, eu ia ter que resolver isso, teologicamente mais claramente.